Fala, campeão! Sejam bem-vindos a mais um emocionante episódio. Neste novo capítulo da nossa jornada, vamos explorar os campeonatos paulistas de 1916 até 1918, ainda com dois campeonatos organizados por duas ligas diferentes por ano, rivalidade entre as ligas, a extinção da liga, a estreia do Palestra Itália no campeonato e uma fatalidade que quase acaba com o campeonato daquele ano. Fiquem conosco para isso e muito mais. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de mostrar seu apoio, deixando um like e inscrevendo-se no canal, compartilhando seus comentários e ativando o sininho para receber as notificações. Até agora falamos sobre os primeiros campeonatos paulistas até 1915, com um time tricampeão, campeão perdendo todos os pontos, briga para quem vai erguer a taça, times expulsos, cisão da liga, e dois campeões paulistas por ano e outras curiosidades. Se você perdeu, acessem a playlist do Campeonato Paulista para assistir, também tem dos outros campeonatos estaduais no Brasil. O 18º campeonato, organizado pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, teve início no dia 13 de maio e terminou no dia 17 de dezembro de 1916. Tivemos a inclusão do Santos Futebol Clube e a estreia do Palestra Itália, hoje conhecido como Sociedade Esportiva Palmeiras. Assim o torneio contou com 7 participantes. O sistema de disputa se manteve inalterado, todos jogando contra todos em turno e retorno e sendo campeão o time com o maior número de pontos. Com uma campanha irrepreensível, o paulistano, após ganhar por 5-2 do Santos, conquista seu 4º campeonato. Os artilheiros da competição foram Mariano do Ipiranga e Ari Patusca do Santos com 8 gols. A média de gols foi de 4,2 gols por partida. O clube Sochi Wanderers foi eliminado da liga após ter sido envolvido no pagamento de atletas, algo que era proibido na época amadora, pois o clube costumava dividir a renda dos jogos com os atletas. A associação costumava usar o campo do Velódromo. Porém, conforme já citado no episódio anterior, a prefeitura requisitou o terreno para a construção de uma rua, deixando a entidade esportiva em apuros. Em troca de poder participar da competição, o Palestra Itália se comprometeu a contribuir financeiramente com a remodelação do Estádio da Floresta. Os associados, inclusive, transportaram as antigas arquibancadas do velódromo para o novo local. O 19º campeonato foi organizado pela Liga Paulista de Futebol com início no dia 21 de maio e término no dia 26 de novembro de 1916. O campeonato teve a estreia de mais 5 clubes, sendo o Sport Clube Alumni, o Ítalo Futebol Clube, o Paysandu Futebol Clube, o Rugerone Futebol Clube e o União Lapa Futebol Clube. Assim, 14 clubes participaram do torneio, que estava planejado para a realização de 26 jogos para cada uma das 14 equipes, em turno e retorno, num total de 182 jogos, mas com o enfraquecimento da liga. A competição foi encerrada bem antes, com vários times desistindo do campeonato e subsequente o encerramento da Liga Paulista de Futebol. Ao todo, foram disputados apenas 51 jogos. Sendo o Sport Clube Corinthians declarado campeão, sendo seu 2º título, disputando menos que a metade dos jogos planejados pela Liga. O artilheiro da competição foi Aparício do Corinthians com 7 gols. A média de gols foi de 2,4 gols por partida. Esta foi a última edição do torneio organizado pela Liga Pioneira do Futebol Paulista. A competição daquele ano ficou marcada pelo cancelamento de diversas partidas e o encerramento no primeiro terço da competição, um sinal inequívoco do declínio da Liga Paulista, cada vez mais fragilizada com o progresso e prestígio crescente da rival Associação Paulista de Esportes Atléticos. Outro fator importante para a afirmação da associação em São Paulo foi o apoio da Liga Metropolitana de Esportes Atléticos do Rio de Janeiro, e que buscava enfraquecer o papel da Liga Paulista no cenário nacional. Em troca desse apoio, a Associação Paulista respaldou a Federação Brasileira de Esportes, entidade fundada para centralizar decisões em torno das modalidades esportivas no país. Após diversas tentativas para chegar a um acordo em comum, a Associação Paulista e a Liga Paulista selaram a pacificação em 13 de janeiro de 1917.
A associação absorveria os clubes da liga, comprometendo-se a criar uma nova divisão, uma espécie de segunda divisão para que estes continuassem a competir, à exceção de Corinthians e Internacional. Estes foram incorporados à divisão principal da Associação Paulista já no ano seguinte. O 20º torneio ficou marcado por ser o primeiro campeonato após a extinção da Liga Paulista de Futebol, entidade que foi pioneira no futebol paulista e no Brasil, sendo agora o campeonato organizado exclusivamente pela Associação Paulista de Esportes Atléticos. O torneio teve início no dia 8 de abril e terminou no dia 25 de novembro de 1917. Conforme já comentamos, os clubes da antiga liga foram integrados à Associação Paulista, que instituiu um campeonato equivalente à segunda divisão. Apenas os clubes, Sport Clube Corinthians e o Sport Clube Internacional disputaram a primeira divisão juntos com os clubes mais importantes do estado de São Paulo, sendo eles: Associação Atlética das Palmeiras, Associação Atlética Mackenzie College, Palestra Itália, hoje conhecido como Sociedade Esportiva Palmeiras, Clube Atlético Paulistano, Santos Futebol Clube, Associação Atlética São Bento, Clube Atlético Ipiranga. Assim, o campeonato contou com 9 participantes. O sistema de disputa foi o famoso pontos corridos, com todos jogando contra todos em turno e retorno, sendo campeão o time com o maior número de pontos. Após a realização de todos os jogos, o paulistano, que após a vitória de 3-0 sobre a Atlética das Palmeiras se sagrou novamente campeão paulista, sendo seu 5º título. O artilheiro foi o jogador do Ipiranga Friedenreich com 15 gols. A média de gols foi de 4,2 gols por partida. Um dos jogos que contribuíram para esta alta média foi o jogo entre o Santos Futebol Clube e a Associação Atlética das Palmeiras, um jogo com impressionantes 13 gols, onde a Atlética saiu vitoriosa com o placar de 9-4. O 21º campeonato ficou marcado por ter sido paralisado devido à grande pandemia que acabou forçando o torneio ser finalizado apenas no ano seguinte. O torneio teve início no dia 7 de abril de 1918 e terminou apenas no dia 19 de janeiro de 1919. Neste ano tivemos a inclusão do Clube Minas Gerais Futebol Clube, perfazendo um total de 10 participantes. O sistema de disputa foi o famoso pontos corridos, com todos jogando contra todos em turno e retorno, sendo campeão o time com o maior número de pontos. Porém, com a gripe espanhola se alastrando e fazendo milhões de vítimas, o campeonato foi paralisado em setembro. Apenas a partir de dezembro, que as partidas foram retomadas, mas apenas entre os times que ainda tinham chance de título. Assim, apenas 16 partidas foram realizadas. Se um jogo não tivesse importância para efeito de classificação final, não era disputado, e como não havia descenso, a tabela ficou repleta de buracos. E após a disputa dos 16 jogos, o paulistano se sagrou novamente campeão paulista, sendo seu 3º campeonato seguido e o 6º da sua história. O artilheiro foi o jogador do paulistano Friedenreich com incríveis 28 gols. A média de gols foi de 5,2 gols por partida. O time do Palestra Itália abandonou o campeonato na 6ª rodada devido a reclamações de arbitragem, não tendo os seus jogos considerados na classificação geral. Agradecemos por nos acompanharem, e nos próximos episódios, continuaremos explorando os campeonatos estaduais e suas histórias interessantes. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer comentários e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!